Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Hoje, dia 28 de agosto, sexta-feira, vamos dar início aí. Eu quero que vocês peguem o livro de matemática de vocês, abram na página 228, nós iremos falar de geometria, certo? Então vamos lá. Os sólidos geométricos. Tudo o que há no mundo tem formas que podem ser observadas a partir de grandezas, tais como altura, largura e comprimento. Algumas dessas formas são bem definidas e conhecidas como sólidos geométricos. A esfera é um sólido limitado em todas as direções por uma superfície curva, cujos pontos distam igualmente de um ponto interior, que é o centro. Então, olha lá, na imagem aí nós temos uma esfera, né, que é a bola, né? Então, o que? Ela é um sólido limitado, né? Em todas as direções por uma superfície curva. Então, não tem um ponto, né? A gente não consegue definir um ponto na bola, né? Porque em tudo ela tá muito igual, então fica difícil de delimitar aí. O cubo é um sólido limitado por 6 faces quadradas iguais. Já o cubo é diferente. Eu tenho 6 faces, né? E são todas iguais, correto? Tem o paralelepípedo, que é um sólido limitado por 6 paralelogramas, dos quais os opostos são iguais e paralelos, né? Nem todos os lados são iguais. É por isso que ele está falando aí que dos quais os opostos são iguais, né? Que o paralelepípedo, ele é como se fosse um retângulo, né? E o retângulo, ele não possui todos os lados iguais, correto? Nós temos a pirâmide, que é um sólido de base poligonal e superfícies laterais triangulares que converge para um ponto comum, chamado de vértice da pirâmide, certo? Tem os polígonos, que são figuras cujos elementos são ângulos internos ou externos, vértices e lados. O ângulo é a união de duas semi-retas ou segmentos de reta da mesma origem que forma dois ângulos, interno e externo. Então, nós temos aí o ângulo, certo? Nós temos as vértices, nós temos os ângulos. Então, olha só, ele une, a partir do momento aqui, ó, que ele uniu, né? Ele formou um ângulo, certo? Ele tá unindo aqui, ó. Eu tenho dois segmentos de reta aqui, correto? Então, ele se uniu aqui nesse ponto, ele formou o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Tanto interno quanto que externo, porque não é uma reta, então ela continua, correto? O vértice é a extremidade de cada semirreta. Então, nós vimos o ângulo. O ângulo é quando eles se cruzam. A partir do momento que eles se cruzaram aqui, ó, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Essa parte aqui é o ângulo, correto? Agora, o vértice é a extremidade de cada semirreta ou segmento de reta. O lado é cada segmento de reta de um polígono. Então, o vértice vai ser o quê? O encontro. Ó, encontrou aqui, não encontrou? Aqui eu tenho o ângulo. Aqui, ó, do ponto, aí eu tenho a vértice. Entenderam? Então, aqui encontrou ângulo, vértice. Beleza? Os polígonos podem ser classificados em relação às suas medidas ou regiões. As medidas dos ângulos e lados de um polígono podem determinar se é um polígono regular, quando tem a mesma medida, ou irregular, quando tem medidas diferentes. Os polígonos determinam duas regiões, a interna e a externa. Quando os pontos de um polígono limitam uma região interna convexa, o polígono é convexo. Do contrário, trata-se de um polígono côncavo. Então, olha ali, ó. O convexo é quando o quê? O polígono o quê? Ele tem a região interna dele, limita-se uma região mais o quê? Mais reta. Ó, vou mostrar aqui no livro.
aí vocês irão entender melhor. Tá vendo aqui? Ele tá mais reto, certo? Então, aqui eu achei o convexo. Aqui, ele já não está, tá vendo? Pegou, aí ele é côncavo, certo? Os sólidos geométricos podem ser construídos a partir de figuras planas, que têm duas grandezas, a altura e largura. Observe, a esfera é um sólido que pode ser construído a partir de um círculo, limitado por uma circunferência, certo? Então, a esfera é um círculo, não é? Mas ela tem o quê? Ela é construída a partir dos círculos limitados pela circunferência, porque aí dentro lá da esfera eu consigo, dentro do círculo eu consigo fazer a minha esfera, certo? O cubo é um sólido que pode ser construído a partir do quadrado, não é? Eu tenho o quadrado e a partir do quadrado eu consigo fazer o quê? Um cubo, certo? O paralelepípedo é um sólido que pode ser construído a partir do retângulo semelhante e paralelo. A pirâmide é um sólido que pode ser construído a partir de um polígono cujos vértices têm o mesmo ponto como extremidades do segmento de reta. Então, a pirâmide eu faço a partir do quê? Do triângulo, né? Então, aí eu tenho essas formas geométricas, certo? Que delas eu consigo fazer, eu consigo pegar, né? Fazer de outras extremidades, igual, por exemplo, a esfera, o quadrado, que aí eu faço o cubo, o retângulo, que eu faço o paralelepípedo, certo? Então, daí vai, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aí as páginas 232 e 233. Dá um pause aí no vídeo, vamos realizar. Retornem pra gente fazer a nossa correção, tá? Vamos lá, pra quem já retornou, só tomar uma aguinha. Número 1. Classifique as formas apresentadas escrevendo P se for plana ou S se for sólida. Então, P plana vai ser o quê? Plana é quando é simplesmente uma figura, né? Por exemplo, o quadrado. O quadrado, ele é plano, certo? Agora, já o cubo, ele é sólido, entenderam? Então, o sólido vai ser essas figuras geométricas que nós vimos agora. Então, vamos lá. A primeira aí é uma esfera, certo? Porque ela não é só um círculo, correto? Ela é uma esfera. Se vocês olharem por dentro aí as extremidades dela, né? Então, ela é uma esfera. Então, ela é um sólido, aí é S. A segunda, uma pirâmide. Pirâmide também é um sólido. Então, vai por S. O quadrado ele é plano, né? Então, vai por P. O triângulo aí, plano também. Agora aí, ó, eu tenho um paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é sólido, né? Então, vai por um S. A bola e o círculo aí, ele é plano. O retângulo, plano, e o cubo, sólido. Vai por S, certo? 2. Escreva ou desenhe imagens de exemplos de objetos nos quais podemos encontrar essas formas. Então, vocês irão colocar aí para mim. Ou vocês irão desenhar, né? Ou escrever da esfera. Quais são exemplos que vocês têm aí de uma esfera, de um cubo, de uma pirâmide e de um paralelepípedo, tá bom? Vocês vão pegar exemplos até mesmo que vocês tenham em casa. Por exemplo, o cubo. Tem o cubo mágico, né? Tem o dado, né? Então, vocês irão colocar aí. 3. Relacione cada sólido ao plano mais semelhante. Então, aí nós iremos relacionar, né? Nós sabemos de onde vem, né? Por exemplo, a esfera. Eu sei que ela é feita através de quem? Do círculo. Então, vou ligar lá no círculo. A pirâmide, eu sei que ela é feita através de quem? Do triângulo, né? O paralelepípedo, eu sei que é através do retângulo. E o cubo, eu sei que é através do quadrado. Moleza isso aí, né? 4. Faça a projeção dos sólidos geométricos apresentados.
Então, olha só, fazer a projeção. Por exemplo, o cubo. Do cubo, eu sei que eu faço quem? É do quadrado, certo? Então, do quadrado, vocês irão fazer o desenho, como no exemplo lá da página 231. Então, vocês irão apenas desenhar aí. Ó, tá vendo? O cubo vem através do quadrado. O paralelepípedo vem através do retângulo. E a pirâmide vem através do triângulo. Correto? Se vocês precisarem de mais um tempinho, vocês pausem aí o vídeo e vejam certinho, tá bom? Então, essa foi nossa aula de matemática.